Boa noite, irmãos. Que esta seja a nossa confissão, né? Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a Ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 37. Nós vamos fazer a leitura do primeiro versículo até o versículo de número 24. Vamos fazer essa leitura de forma responsiva. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Teve ainda um outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Diz-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Mas Rúben, ouvindo isso, o livrou das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também disse Rúben: não me ameaçaste
Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia. E tomando-o, lançaram na cisterna para vasilhas ganhar. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela palavra do Senhor lida. Muito obrigado, Deus, pelas orações que foram feitas, pelos textos que foram lidos, pelos cânticos que apresentamos a Ti como adoração, como louvor. Somos gratos ao Senhor por essa oportunidade, somos gratos a Ti pela vida de cada pessoa que adentrou aqui nesta noite. Somos gratos ao Senhor porque o Teu Espírito, ó Pai, nos ensina a Tua palavra. E nós confessamos, ó Deus, que nós somos completamente dependentes do Teu Espírito, tanto para explicar, como para compreender a Tua palavra. Por isso, ó Pai, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, debaixo da Tua orientação, debaixo do Teu poder. Nós rogamos a Tua graça e o Teu favor sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, amém, ó Pai. Quando cantamos, irmãos, cânticos como esses, Te louvarei, não importam as circunstâncias. Nós chamamos a igreja para pensar numa verdade das Escrituras. Confie na sabedoria de Deus, apesar das circunstâncias. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. E o texto nos chama, confie na soberania de Deus, apesar das circunstâncias. Somos desafiados a confiar na soberania de Deus, apesar de toda e qualquer circunstância. E cantamos e proferimos com os nossos próprios lábios, louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. E o texto, quando nós fazemos essa afirmativa para pensarmos, irmãos, confie na soberania de Deus, apesar das circunstâncias. Nós levantamos aqui pelo menos 3 circunstâncias na qual nós deveríamos confiar no Deus soberano, em sua própria soberania. Primeiro, Deus é soberano, apesar dos erros dos nossos pais. Apesar de qualquer erro que os nossos pais cometam conosco, ou em relação a nós, Deus é soberano, apesar desses erros. Segundo, Deus é soberano, apesar da nossa simplicidade. Eu não estou dizendo humildade, eu estou dizendo simplicidade, falta de maturidade, falta de sabedoria, falta de conhecimento. É o que se encontra lá no Salmo 19. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Aquele que não enxerga a malícia, a maldade, não é? A malignidade humana. Então, a simplicidade, falta de sabedoria, falta de conhecimento, falta de maturidade. Apesar disso, Deus é soberano sobre as nossas vidas. Em terceiro lugar, Deus é soberano, apesar da maldade humana. Não importa o quanto o homem seja mau, Deus é soberano, apesar da malignidade, da maldade do ser humano. Uma pequena introdução. É impossível, irmãos, viver neste mundo sem que alguém nos fira, sem que alguém cometa algum pecado, alguma injustiça, algum erro contra nós.
É impossível viver nesse mundo e não sofrer essas coisas. Alguém erra conosco, alguém comete algum pecado contra nós, assim como nós também fazemos isto com alguém. É impossível estar nesse mundo e não ser ferido, e não ser machucado, e não ser desprezado, e não ser maltratado, porque nós vivemos num mundo que jaz no pecado, na malignidade da própria raça humana. E quando nós somos feridos, quando nós somos machucados, ofendidos, maltratados, quando as coisas dão erradas, quando nós não temos sabedoria, quando o homem nos ataca com a sua maldade, nós perguntamos: onde Deus está? Quem sabe naquele momento em que José foi lançado naquela cisterna, logo ali, naquele primeiro ato, quem sabe José pudesse perguntar: onde Deus está? Onde Deus se encontra? Não é fácil, irmãos, acreditar, confiar na soberania de Deus, apesar das circunstâncias. É preciso que Deus elabore todo um processo, toda uma caminhada de lutas, de sofrimentos, de provações, para que Ele nos leve a uma maturidade, de modo que nós chegaremos a um ponto e olharemos para Deus e diremos assim: louvarei a Ti somente, Jesus, e não importam as circunstâncias, porque eu confio plenamente na soberania de Deus, apesar de toda e qualquer circunstância da minha vida. E é isso que o texto nos chama a pensar, irmãos. Deus é soberano sobre todos, podemos confiar nele, mesmo quando tudo, absolutamente todas as coisas, parecem estar contra nós. Ainda assim, devemos confiar na soberania de Deus, apesar de toda e qualquer circunstância. Primeiro ponto, então: Deus é soberano apesar dos erros de nossos pais. Nós temos visto aí, desde alguns capítulos, irmãos, quem era José, ou quem era Jacó, e quem de fato era Rebeca. São pais que deveriam ser exemplo, não é? Deveria ser um casal, pais de exemplo para toda e qualquer família. Mas nós temos estudado quantos erros cometeram Jacó e Rebeca. Quantas falhas eles cometeram, quantos erros eles cometeram, quantos acertos eles tiveram, mas também Deus não fez questão de esconder os erros cometidos por Jacó e Rebeca. Ou melhor, Jacó e Raquel, não é? Desculpa aí a questão da Rebeca. Vejam bem, Jacó, em toda a sua insensatez, ele se torna uma pessoa cega diante daquilo que está acontecendo no seio da sua família. Ele não consegue contemplar o ódio dos seus filhos para com o seu filho José. E o texto é claro que logo no início aqui demonstra, versículo 1, 2 e 3, que Jacó tinha um amor preferencial pela pessoa de José. E isso era notório entre os demais filhos. E isso causava uma certa diferença entre os filhos, um certo ódio, mas Jacó não conseguia perceber isso. Tanto é que Jacó, tendo seus filhos, pastoreando o rebanho em Siquém, o que ele faz? Ele pede a José para que vá fiscalizá-los, para que vejam se eles estão trabalhando corretamente, o que é de fato eles estão fazendo, o que é que eles estão fazendo. Talvez pensando no que eles haviam feito em Siquém, com os siquemitas, com aquele que estuprou Diná e promoveu todo aquele assassinato. Tendo isto em vista, Jacó então envia José para fiscalizar os seus filhos. Então, aparentemente, parece que Jacó é aquele tipo de pai que não consegue ver o problema familiar, que não consegue ver as lutas e as dificuldades existentes no próprio lar.
não consegue perceber a malícia de um filho, a malícia do outro, o erro, o esconderijo de um, a mentira do outro, para onde um caminha, para onde o outro caminha. E parece que ele não está atento com os problemas da família. E esse é o tipo de problema, irmãos, que nós pais fazemos com muita facilidade. Antes mesmo, de que a gente aponte o dedo para Jacó, nós precisamos perceber a facilidade que nós temos de agir como Jacó. Nós temos uma dificuldade imensa de enxergar os erros dos nossos filhos. E muito mais do que isso, nós temos uma dificuldade imensa de enxergar os erros dos nossos filhos, como nós temos a dificuldade de admitir que eles erram. Tanto é que nós não os repreendemos como é necessário, não aplicamos uma disciplina necessária, competente, compatível com a desobediência dos nossos filhos. Como nós falamos no sermão passado, Jacó sequer chamou os seus filhos e os repreendeu com aquele grande assassinato. Em momento algum ele exorta, ele repreende os seus filhos. E agora, mesmo declarando o seu amor profundo por José, um amor diferenciado, fazendo uma parcialidade pelo seu filho José, ainda assim ele pega o seu filho amado e o lança diante desses filhos, que são malignos, são desobedientes, não temem a Deus. Vejam bem, quem eram esses irmãos de José? Eles eram assassinos, eles não eram tementes para com Deus. Eles não eram obedientes a Jacó. A atitude deles, eles se portavam como os cananeus que viviam ali ao redor deles. Agora, quem é José? José, um jovem obediente, um filho amado, que obedece o pai, que segue os princípios do pai. E a gente consegue ver a mão de Deus conduzindo José desde o princípio. E Jacó faz toda essa situação. Então, versículo 3 e 4 diz assim, olha, ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Mas José não consegue ver tudo isso. Então, qual que é a soma de tudo isso em relação a José e os seus irmãos? O versículo 4 é claro. Esses irmãos odiavam a José e já não conseguiam falar com ele pacificamente, já não havia relacionamento entre eles. E onde é que Jacó se encontrava? Cadê esse pai que não enxerga os problemas da família? Cadê esse pai que não consegue disciplinar, que não consegue corrigir, que não consegue trabalhar o aperfeiçoamento, a maturidade, o princípio escriturístico, o princípio da palavra de Deus dentro do seu próprio lar? Precisamos, irmãos, lutar para evitar esses mesmos erros de Jacó. A razão pela qual Deus registra tudo isso com respeito a Jacó não é para difamar Jacó. Deus está mostrando como ele trabalha na vida de Jacó e como ele vai corrigir Jacó. Mas isso tudo é registrado para que Deus esteja nos corrigindo, para que nós não venhamos cometer os mesmos erros que ele, para que a gente não venha cometer as mesmas falhas. Por isso é que Deus é soberano apesar do erro dos nossos pais. Embora Deus é soberano para usar cada erro cometido pelos pais, os nossos pais, nós pais, somos plenamente responsáveis pelos erros que cometemos e pagaremos muito caro pelos erros que nós cometemos. Embora Deus seja soberano para controlar cada um deles, para fazer com que cada um deles coopere para a glória e para o bem de cada um de nós, segundo o seu propósito, cada um de nós, pai, terá que pagar um preço muito caro. Interessante que talvez o seu pai, meu pai, tenha cometido coisas estúpidas contra você, meu pai contra mim. E talvez você tenha duas opções, pensando assim, olha, primeira delas, eu posso ser rebelde, ser revoltado, ser traumatizado, porque eu culpo meu pai por tudo que eu passei, por tudo que eu enfrentei, por tudo que eu sofri, por causa dos erros do meu pai, dos meus pais. Você pode tomar essa primeira decisão, culpá-los.
e viver uma vida, de vítima, vitimizado, traumatizado por causa dos erros dos pais. Ou você pode tomar uma outra decisão. Você pode simplesmente confiar na soberania de Deus e acreditar que Deus o colocou debaixo da supervisão desses pais. E você pode sim perdoar os seus pais, e você pode então acreditar que apesar de toda a desobediência, todo o erro dos pais, Deus tem um propósito soberano na vida daqueles que Ele chama, e Ele há de trabalhar todos esses erros, de modo que no fim último isso há de cooperar para o seu bem, segundo o propósito dEle, segundo o chamado dEle. O que nós entendemos aqui como implicação, irmãos? Obediência aos pais no Senhor nos trará bênção, apesar dos erros dos nossos pais. Ainda que eles falhem conosco, se nós o obedecemos no Senhor, essa obediência nos trará a bênção de Deus sobre nós, porque Deus soberanamente conduzirá todas essas coisas, de modo que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida e tudo isso se torne para o nosso bem. José nos ensina aqui que somos responsáveis por obedecer o Senhor, apesar dos erros que os nossos pais cometeram. Ainda que sejamos maltratados, ainda que venhamos sofrer algumas consequências, porque os nossos pais não têm nos corrigido, porque os nossos pais não estão nos conduzindo no caminho do Senhor, porque os nossos pais não estabelecem limites para nós, porque os nossos pais não impõem horário, porque os nossos pais não colocam regras, porque os nossos pais não nos colocam de castigo, porque os nossos pais não aplicam uma vara na hora necessária. Isso implica que somos responsáveis para obedecer esses pais, apesar dos seus erros, mesmo que soframos por essas coisas. José nos ensina que é possível obedecer ao pai ou aos pais, apesar de qualquer maltrato, apesar de qualquer sofrimento. Deus espera que você, que eu, que cada um de nós venhamos lidar com todas essas dificuldades no temor do Senhor em Cristo Jesus. Deus é soberano sobre cada erro que os nossos pais cometem. Mas Ele diz, nossos pais são responsáveis. E mesmo assim, nós devemos ser obedientes a eles no Senhor, porque Deus transformará isso em bênçãos para as nossas vidas, quando nós submetemos aos pais no Senhor. Ele diz, é possível obedecer ao Senhor, é possível obedecer a Deus, mesmo sendo maltratado, mesmo sendo ameaçado, mesmo não sendo conduzido de forma bíblica pelos nossos pais. É possível que nós obedeçamos a Deus e venhamos lidar com tudo isso em obediência a Deus em Cristo Jesus. Deus é soberano, apesar do que os nossos pais falham, cometem erros em relação à nossa vida. Segunda coisa, Deus é soberano, apesar da nossa simplicidade. Eu disse, com base no Salmo 19, a simplicidade aqui é falta de capacidade de enxergar a malignidade humana, de perceber o perigo, de perceber a cilada. Os filhos são assim, a adolescência, a juventude, nós achamos que sabemos tudo, que compreendemos tudo, que entendemos tudo, que sabemos mais do que os nossos próprios pais. Mas o texto nos ensina que José, ele teve 2 sonhos, e é interessante que ele fala, o versículo 6, 7 e 8, ele revela os seus sonhos que ele teve a respeito dele com seus irmãos, e depois o sonho dele que ele teve com relação ao pai e à mãe e os seus irmãos. Isso implica, irmãos, que de uma certa forma, José foi insensato, simples, imaturo, não sabia de fato o que estava fazendo. Ele não sabia o que ele estava promovendo. Vejam só, quem eram esses irmãos? Irmãos que o odiavam. Irmãos que o odiavam porque o pai tratava ele diferenciado, porque o pai era parcial, porque o pai tinha um amor e externava esse amor
de forma diferente. E agora José chega diante deles e diz assim: olha, ontem à noite eu tive um sonho, e nesse sonho vocês se prostrarão diante de mim. Está ficando louco, José? Você enlouqueceu? Mas isso não bastou. Logo em seguida ele teve outro sonho e disse: olha, eu tive um outro sonho, e nesse sonho tanto meu pai como a minha mãe como vocês se prostravam diante de mim. Imagine isso na cabeça dos irmãos que o odiavam. Irmãos, é lógico, o texto fala claramente aqui no versículo 2 que José tinha apenas 17 anos, um jovem imaturo, sem a experiência da vida, da maturidade, da vivência, não é? Ele de fato não tinha ainda toda a experiência. Quem sabe na sua simplicidade, achando que estava fazendo uma coisa que Deus havia dado para ele e que agora ele deveria compartilhar. Quantas vezes nós nos machucamos ou machucamos outras pessoas porque achamos que tudo aquilo que Deus nos dá, tudo aquilo que Deus faz, nós devemos falar para as pessoas. E às vezes alguns falam até num tom de soberba, de se julgar mais amado por Deus, de ser mais acolhido por Deus, e nós contamos algumas experiências, algumas vidas, né? Algumas experiências vividas, e que às vezes machucam pessoas, ou que nos machucam. É interessante, há um comentário aqui que diz o seguinte, olha: muitas vezes uma pessoa como José, que é muito competente, ameaça outros sem sequer saber que está ameaçando. E isso, irmãos, isso precisa ser uma coisa a ser pensada. Às vezes por causa da nossa competência, às vezes por causa do nosso envolvimento com a obra do Senhor, da maneira que nós agimos e trabalhamos com fidelidade, com competência, isso ameaça outros, isso causa indignação em outros, isso causa ciúmes em outros, e eles ficam com raiva, e eles tomam partidos, e eles simplesmente nos ignoram e nos desprezam. Simplesmente porque a nós foi dado competência. Não é porque isso procede de nós, essa competência é dada por Deus, e nós entendemos claramente que esse sonho não procede do coração de José, isso não é uma coisa inventada por José, é algo que Deus havia dado a ele. Mas isso provocou ciúmes, isso ameaçava os seus irmãos. E às vezes, irmãos, a forma que Deus usa você na igreja ou na sua casa, ameaça a sua família, ou ameaça alguém na igreja que não tem essa competência, que não trabalha, e em contrapartida ele fica enciumado, ele fica querendo te atacar, ele te olha só com críticas, ele te difama, ele te destrói. E aí, irmãos, nós percebemos que há uma simplicidade da parte de José. Se você olhar o versículo 14 e o versículo 23 desse capítulo, José, quando é enviado pelo seu pai para ir até os seus irmãos, o que José leva? A sua capa, o objeto da inimizade, o objeto da ira, o objeto do ódio dos irmãos. E ele vai caminhando. Ele jamais imaginou que chegando lá com a sua capa, ele causaria uma grande revolta nos seus irmãos. Uma certa vez um irmão chegou para mim e falou assim: cara, você não tem noção do quanto eu tenho uma ira contra você? Eu disse assim: por quê, irmão? Você, quando sobe ao púlpito, você fala com tanta convicção, você fala com tanta convicção que você se acha. Eu disse: meu irmão, púlpito é lugar de se falar com convicção, não é para achar, não é para falar o que eu penso, mas é o que a Escritura diz. E às vezes é assim que as coisas acontecem. Ele usava aquele casaco odiado, olha o versículo 23. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica está lá de mangas compridas que trazia. Me dá isso para cá. Isso é a desgraça entre a nossa família. E irmãos, nós enquanto pais, enquanto filhos, às vezes nós não discernimos o que é a desgraça da nossa família.
Nós não conseguimos perceber aquilo que nos destrói, aquilo que destrói a família, aquilo que destrói o nosso relacionamento, por ciúmes, por inveja, por simplicidade, por falta de maturidade. E às vezes nós tomamos um caminho. Mas é interessante, irmãos, quando a gente olha para a vida de Jacó, a gente olha para a vida de José. Eu acredito, irmãos, que nenhum adulto em sã consciência teria coragem de dizer que na sua adolescência ele não tenha cometido alguma coisa estúpida. É certo que na nossa adolescência nós fazemos as burradas da vida. Nós falhamos. Assim como Deus é soberano no erro dos nossos pais, Deus é soberano nos erros, nas burradas que nós fazemos na nossa adolescência, na nossa juventude. Quantos erros! Todos nós fizemos coisas estúpidas, imaturas, ingênuas. José está indo para encontrar com seus irmãos que o odiavam, e o que ele leva? A capa. Não, meus irmãos me amam, não tem nenhum problema, eu vou levar a capa. Quem sabe na simplicidade, irmãos, como Deus me deu esse sonho, quem sabe é agora que eles vão se curvar diante de mim. Quem sabe é agora que eles se prostrarão diante de mim. Então, irmãos, todos nós fazemos ou fizemos coisas estúpidas na nossa infância. Observação: se tivermos pais sábios, se nós ouvirmos os crentes mais experientes que nos aconselham, é possível minimizar os nossos erros. Se nós escutarmos os nossos pais à luz da Escritura, se nós ouvirmos os conselhos dos irmãos mais experientes na Escritura, nós podemos minimizar esses erros. Vocês adolescentes, vocês jovens, vocês não sabem tudo. Ouçam os seus pais na Escritura. Ouçam os mais idosos, mais experientes da igreja, à luz das Escrituras, e obedeçam, sigam esses conselhos. Ouça o seu pai. Quantas vezes, dia e noite, o seu pai diz a você: não saia, não cometa tal loucura, não siga tal caminho, não siga essa amizade, não se envolva com essas pessoas, não faça isso. E você se julga sábio, tolo, e não obedece aos pais. Mas esse Deus, Ele é soberano, mesmo quando nós somos ingênuos, mesmo quando nós somos simples, mesmo quando nós falhamos. Vejam bem, quem é que deu os sonhos a José? Sonhos proféticos verdadeiros? Sem dúvida alguma foi o próprio Deus. A pergunta é, por que Deus não segurou a boca de José? Por que ele... Não fala agora, José. Não seja ingênuo, não seja simples. Por quê? Sem dúvida alguma está debaixo da soberania de Deus que José falasse essas coisas nesse momento, nesse tempo. Por quê? Porque Deus está fazendo agora um juízo cumulativo contra os irmãos de José. Há uma soberania de Deus, mesmo na ingenuidade, mesmo na simplicidade de José, mesmo na falta de maturidade e sabedoria dele. Deus agora está trabalhando com seus irmãos e criando um juízo cumulativo para que ele traga sobre os irmãos de José no dia certo e na hora certa. É só você ir lá para o capítulo de número 50 e você vai encontrar isso. Os irmãos de José agora estão diante de José e dizem assim: olha, José, o nosso pai mandou dizer a você que você não pode nos matar. Porque quem é José agora? Governador do Egito. Ele pode matar todos os seus irmãos e não haverá uma sentença sobre ele. E quais são as palavras de José para os seus irmãos? Acaso estou eu no lugar de Deus? Deus me enviou para cá, para que vocês sejam conservados com vida. Mesmo na simplicidade de José, mesmo na loucura do coração endurecido de seus irmãos, Deus estava trabalhando todos os meios soberanamente para que ele se tornasse governador e, apesar dos erros, da ingenuidade, do pecado, da simplicidade ou da maldade dos seus irmãos, Deus os preservou com vida. Vocês conseguem ver a soberania de Deus?
como que Deus trabalha. Devemos procurar, irmãos, viver de forma sábia, mas se nós não conseguirmos isso, podemos confiar que Deus usará até mesmo a nossa estupidez. Ele usará até mesmo a nossa estupidez de forma soberana, de modo que essa estupidez, no fim último, venha cooperar para o nosso bem. Mas lembre-se de uma coisa, pai e filho, tanto os pais que erram pagarão o preço, tanto os filhos na ingenuidade, na simplicidade que erram, que cometem a estupidez, nós teremos o preço da estupidez. Mas ainda assim, ainda que paguemos o preço, ainda que soframos o dano da estupidez, dos erros paternos, nós precisamos confiar na soberania de Deus, que no fim último Ele usará até mesmo as nossas estupidezes, até mesmo os erros dos pais, e Ele fará com que no fim último todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o chamado do seu propósito. Nós temos que confiar nisso. Davi e Pedro são grandes exemplos. Olha o que Deus fez com Davi. Uma queda enorme, um tropeço enorme do rei Davi. Adultério, assassinato. Mas Deus fez com que Davi crescesse e que Davi de fato vivesse na presença do Senhor e se tornasse um grande exemplo para cada um de nós, que até mesmo um homem segundo o coração de Deus, ele é capaz de pecar. Pedro, na sua grande queda, na sua estupidez, na sua falha, no seu tropeço, Deus fez dele um grande homem capaz de morrer pela sua igreja e se tornou o grande pastor da igreja de Jesus Cristo. Deus usa a nossa própria estupidez e faz com que ela se transforme em bênção para as nossas vidas, ainda que venhamos pagar o preço dessa estupidez, ainda que venhamos sofrer por causa da estupidez, o Senhor converterá tudo isso para a glória dele e para o nosso bem. Embora os pais errem e nós façamos as estupidezes da vida, cada um de nós paga um preço muito caro. Nós temos que procurar viver de forma sábia, buscando confiar em Deus, depender de Deus, sabendo que Ele é soberano em todas as coisas. Terceiro e último lugar, irmãos. Deus é soberano, apesar da maldade humana. Apesar da malignidade dos irmãos de José, Deus continua sendo soberano. Versículo 14 e 18 dizem assim, irmãos: Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traz-me as notícias. Assim enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. Versículo 18: de longe o viram, e antes que chegaram, antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Observem que quando Jacó envia José para verificá-los, ele coloca a vida de José em risco. Vocês estão vendo o que é um erro paterno? O que pode causar aos nossos filhos? Quando nós, pais, erramos, o que nós poderíamos causar aos nossos filhos? Vejam, eles viram José de longe, eles avistaram José e conspiraram, maquinaram, dizendo: vamos matá-lo. Nós somos ignorantes, irmãos, com respeito à malignidade do nosso coração e à malignidade do coração dos nossos filhos. Nós somos cegos, nós não percebemos isso. Eles estão conspirando para matar o próprio irmão. Rúben, o mais velho, intervém: não vamos matá-lo, vamos jogar numa cisterna e vamos preservar a vida dele, ele é nosso irmão. E parece que há um conceito de que Rúben faz isso porque ele traz a consciência pesada do que ele havia feito com seu pai. Ele havia coabitado com a concubina de seu pai.
E quem sabe agora ele tentando acertar as coisas, quem sabe criar um método para chegar até o Pai e pedir assim o perdão. Mas o que é interessante, veja isso aqui, olha. Como podemos aliviar a nossa consciência contra algum pecado terrível que cometemos? Ele diz assim, é fácil a gente aliviar a consciência quando a gente comete um pecado terrível. É só nós racionalizarmos o pecado. O que é isso? Vejam bem, quando eles viram José, o que eles premeditaram? Vamos matá-lo. Rubem chega e fala assim, não vamos matá-lo, vamos lançá-lo numa cisterna. Logo em seguida eles veem uma caravana de midianitas. Não, vamos vendê-lo. Como é que eles vão racionalizar o pecado? Olha, vendê-lo é melhor do que matá-lo. Em contrapartida, aquele que estão dizendo, então vender não tem mal nisso, porque a gente ia matá-lo. Então vejam bem, nós somos até bonzinhos demais. Ao invés de matá-lo, nós vamos vendê-lo como escravo. Vocês percebem que racionalizar o pecado alivia a nossa mente. Ufa, a gente ia matar, agora nós só vendemos ele. Eu queria roubar um dinheiro na empresa porque eu estou apertado, mas graças a Deus eu só soneguei o imposto de renda. Ufa, não roubei na empresa, eu só soneguei o imposto. Quando você conta aquela mentira e diz, não pai, eu só menti. Nós racionalizamos os pecados que nós cometemos por causa da maldade humana do nosso coração. E quando nós fazemos isso, irmãos, vejam bem, esses irmãos de José não foram endurecidos só com José. Vejam bem, a racionalização do pecado não é só em relação a José. Não, nós não vamos matá-los, nós vamos vendê-lo como escravo. Eles são endurecidos no coração contra o próprio pai. Eles não pensaram no pai. Até pensaram, né? Vamos pegar a capa, rasgar, sujar do sangue de um animal e entregá-lo. Interessante que quando eles chegam até o pai, eles entregam uma capa para o pai e dizem assim, pai, vê se isso aí é do teu filho. Vocês estão vendo o ódio no coração? Eles não entregam uma capa para Jacó e dizem assim, pai, vê se isso é do nosso irmão. Eles não conseguem dizer isso. Por causa da malignidade do coração, por causa da racionalização do pecado, eles estão pouco se lixando o que está acontecendo. Eles não estão preocupados com seu pai. Eles estão aqui diante de Jacó, dizendo, olha, versículo 32, e enviaram a túnica talar de mangas comprida, fizeram levar a seu pai e lhe disseram, achamos isto, vê se é ou não a túnica do teu filho. Quem sabe isso é a túnica do teu filho? E ele a reconheceu e disse, é a túnica do meu filho, um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Irmãos, Jacó ficou arrasado quando viu a capa e o sangue. Agora vocês imaginem, os irmãos ali do lado, batendo nas costas do pai. Pai, chora não. Pai, não sofra assim por causa do nosso irmão. Né? Parafraseando, lembra de Romanos 8, 28, pai. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o chamado do seu propósito. Pai, o que aconteceu com José estava nos planos de Deus. Pai, não sofra, não chore. O Senhor será consolado por Deus. Imagine os filhos dando tapinha nas costas do pai, tentando consolar, porque ele rasgou as suas vestes. E o versículo 35 diz assim, olha, levantaram todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Hipócritas, malignos, coração endurecidos, capazes de fazer isso com o próprio pai e tentando consolar o pai com mentiras. Vocês já pensaram o que é isto? Quanta malignidade há no coração do ser humano, no meu coração, no seu coração, a ponto de tramar toda essa história e depois chegar e dar tapinha nas costas. Pai,
Deus te console. Deus, o Espírito Santo, esteja consolando o teu coração, amenizando o seu sofrimento. Às vezes criticamos, às vezes debochamos de irmãos, às vezes armamos o cerco, às vezes armamos a cilada, a intriga e a contenda, e depois nós mesmos aproximamos do irmão. Meu irmão, não fica chateado assim não, fica assim não, Deus há de te abençoar, você sabe que todas as coisas cooperam para o seu bem, fica assim não, irmão. Hipócrita, é você que causou a situação, foi você que causou o problema. Mas Deus continua sendo soberano em todas essas questões, apesar da malignidade do coração da humanidade, irmãos. Deus continua sendo soberano. Vejam bem, quando no versículo de número 14, Jacó diz assim, José, vá até seus irmãos. Quando chega no versículo 15, ele não encontra os seus irmãos. Mas havia um homem ali. Quem moveu esse homem a perguntar assim, o que você está procurando, cara? Ele falou, estou procurando meus irmãos. Ah, eles não estão aqui, eles estão em Dotã. E José foi até Dotã e os encontrou. Agora eles estão tramando matar. Deus levanta um filho. Não deixa matar o seu irmão. Vai lá e propõe esse plano. Diz para eles para jogar na cisterna e depois ser livre. E ele foi lá e traçou o plano, mas não funcionou. E o que está passando exatamente no momento da trama? Mercadores midianitas. Há uma caravana de mercadores passando. Quem é que colocou aquela caravana naquele momento para que ele fosse vendido? Quem é que planejou a venda de José? O Deus que moveu a caravana a passar ali naquele exato momento. E ele é vendido para quem? Para Potifar, o homem, o maioral de Faraó. E para onde José é levado? Para o Egito. Olha lá o que a esposa de Potifar vai fazer com José. Vai tramar uma cilada para ele, ele é preso, ele é condenado. Tem um copeiro-chefe, tem um padeiro-chefe, tem uma visão, tem um sonho. Quem é que vai interpretar? Quem é que tem o dom de sonho ali? José. Ele está no lugar certo, na hora certa, ainda que todas as circunstâncias pareçam contrárias, ainda que pareça que todas as coisas estão contra nós, parece que todo mundo está contra José, parece que tudo virou uma desgraça na vida de José, e Deus está trabalhando em toda a história, promovendo os meios para que José se torne o governador do Egito. Mas na nossa ótica, nós só conseguimos contemplar a malignidade humana. Deus tinha na mão todo esse processo, apesar da dureza, apesar da malignidade dos seus irmãos. E esses irmãos são responsáveis pela dureza do coração, pela malignidade que há neles. Embora Deus não seja mencionado aqui nesse capítulo em nenhum momento, Deus está movendo soberanamente todos os atos, todas as ações, para que José chegue ao Egito, para que ele se torne governador. Ano mais tarde, irmãos, se você for lá para Gênesis 50, versículo de número 20, dê uma olhada aí em Gênesis 50, 20, diz assim, olha. Para você perceber a soberania de Deus, apesar da malignidade no coração do homem. Versículo 20 diz assim, olha, vós, na verdade, vocês intentaram mal contra mim. Vocês foram ordinários, corações endurecidos, malignos. Vocês foram capazes de fazer isso com meu próprio pai e comigo. Meu pai está sofrendo esse tempo todo. Meu pai chora por mim até hoje. Vocês intentaram mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Deus é soberano, apesar das circunstâncias, apesar da malignidade do nosso coração. Deus continua sendo soberano. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos confiar em Deus, assim como José, mesmo quando não entendemos a circunstância.
Olhe para a sua vida, olhe para a circunstância que você vive. Talvez você não compreenda ela agora. Talvez você não entenda nada da razão por qual você sofre, porque você é criticado, ameaçado, rotulado, desprezado, rejeitado. Talvez você sofra dentro da família, esposa, pai, filho. José nos ensina que nós devemos confiar na soberania de Deus, mesmo quando nós não entendemos nada. Deus é soberano. E nós confiamos na sua soberania, apesar das circunstâncias. A verdade é, podemos confiar em Deus, não importa o que nos aconteça, porque a sua soberana e amorosa mão está sobre nós, mesmo nas pequenas ocorrências da vida. Quem intentará, contra o braço forte do Senhor? Quem intentará contra o braço forte do Senhor, se Ele é por nós? Implicação, irmãos. Implicação e aplicação para a nossa vida. Primeira implicação: nossos pais erram. Segunda, nós filhos erramos. Terceiro, os homens são malignos, sem exceção. Os homens são malignos, nós filhos erramos, nós pais erramos. Qual que é a implicação? Todos pagaremos um alto preço pelos nossos erros. Todos, indiscutivelmente, infalivelmente, todos nós, os pais que erram, os filhos que erram, o homem maligno, pagará um alto preço por aquilo que nós fazemos. Qual que é a essência disso? Mas, apesar de tudo isso, de todas essas verdades, mas todos são instrumento nas mãos de Deus, o soberano, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Embora os pais errem, os filhos errem, o homem seja maligno e cada um pague o preço pelo seu erro, Deus soberanamente nos usa como instrumentos em suas mãos para que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus segundo o chamado do seu propósito. Deus há de consumar isso na vida de cada um de nós. Qual é a aplicação para mim e para você? Primeira implicação, ou aplicação: não olhe para a circunstância, não foque a circunstância, tire os olhos das circunstâncias, pare de olhar para as circunstâncias que você enfrenta, que você passa, não esteja centrado, não esteja focado, não agarre a circunstância. Segundo, não reclame, não murmure por causa da circunstância. Não reclame a Deus, não murmure contra Deus por causa das circunstâncias. O que você deve fazer? Confie unicamente na soberania de Deus, apesar da circunstância. Confie, sai daqui dizendo isso: olha, eu não ficarei focado na circunstância, no sofrimento, nas lutas que eu enfrento. E eu vou parar de reclamar e de murmurar por causa dessas circunstâncias. E eu vou confiar unicamente na soberania de Deus, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, promovendo meios para que todas as coisas cooperem para o meu bem. Nós convidamos a igreja a se colocar de pé e nós vamos orar encerrando. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais esta noite. Muito obrigado, Deus, pela ceia do Senhor, por este memorial com essa verdade singular, ó Deus, da demonstração do Teu amor, da Tua justiça, da Tua retidão em resgatar pecadores para o Teu céu. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos amou desta forma. Muito obrigado porque o Senhor perdoou cada um de nossos pecados.
E agora, Deus, nos conduz para os nossos lares, guardados, protegidos pelo Senhor, e que a Tua mão abençoadora esteja sobre nós, nos guardando, nos livrando de todo mal e de todo perigo, segundo o Teu propósito para as nossas vidas. Nós te suplicamos, ó Pai, que nos abençoe. Nós oramos agradecidos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus eterno e poderoso Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém, Senhor.